medicação. Vale a pena. Dados do Ministério da Saúde revelam que praticamente metade da população brasileira está acima do peso ideal, o que traz um alerta para a síndrome metabólica, um conjunto de doenças que multiplica os riscos do infarto. Nós vamos saber todos os detalhes com a doutora Kátia Seidenberger, que é endocrinologista, Juliano Esperança, que é preparador físico, e Ricardo Paulino, segurança. Bom, sejam todos então bem-vindos aqui à TV Alesp. Obrigado. Obrigada. Doutora, para começar, o que é a síndrome metabólica? Síndrome metabólica é um conjunto de características que são secundárias a um problema principal, que é a resistência à insulina. A resistência à insulina é quando o pâncreas das pessoas, precisa trabalhar demais para produzir uma quantidade excessiva de insulina, de tal forma que se tente deixar o nível glicêmico, o açúcar no sangue, num nível normal, tá? Sim. Então, esse excesso de insulina, ele traz várias consequências, tá? A resistência insulínica traz a obesidade abdominal, que é a gordura visceral, como também nós dizemos, que é a gordura perigosa. Então, uma característica da resistência insulínica é a obesidade abdominal, outra é a pressão arterial sistêmica elevada, a outra é um triglicéride elevado, a outra característica é um colesterol bom baixo. Certo. Então, todas essas características são fatores de risco para doenças cardiovasculares. E é por isso que a síndrome metabólica tem que ser combatida desde sempre, desde cedo, porque ela vai acabar trazendo o triplo de risco em relação à população geral de desenvolver algum evento cardiovascular, seja ele cardíaco ou algum derrame. Bom, o Ricardo está aqui, para contar para a gente um pouquinho da sua história, porque você tomou um susto, descobrir que estava com diabetes. Diabetes. Fiquei muito cansado, tinha muito cansaço. Não podia andar, não podia fazer nada. Eu me sentia pesado. Aí eu fui no médico, tá com diabetes. Tem que tratar, porque quando você é novo, você não pensa na consequência. Quando você é mais velho, a conta chega. E a conta chegou. Então, fui no médico, estou tratando, mudei a alimentação, passei a fazer caminhada, eliminei 9 quilos em um mês. Com caminhada e mudança mudei a também. Alimentação e acompanhamento médico, tratando. Mas eu ficava muito cansado, não podia andar. Parece que eu ia desmaiar. Aí tomei esse susto, fui para o médico, aí comecei a tratar e aí esse cansaço já não tenho mais. O peso que você tem hoje? Eu estou com 141, já cheguei a pesar 180. 180. E nessa época que você estava com 180, você se preocupava? Você olhava ali, pode ser que isso aqui vai me fazer mal? Na época não. Na época não ligava não. Aí eu puxa, tem que perder peso. Porque você agacha, você tenta levantar, tem dificuldade. Entendeu? Para você levantar, então é complicado. Aí eu fui eliminando o peso e continuando o tratamento. Eu tenho que chegar agora aos 100 quilos. Juliano, e aí? A decisão, então, do Ricardo foi a melhor? A gente vê um papel do estilo de vida muito operante nessa questão da síndrome metabólica, Então, a gente tem um nível de atividade física muito baixo hoje, a gente trabalha sentado. O interesse por fazer exercício físico também, ele é influenciado negativamente pelo excesso do estresse. Então, nenhuma pessoa estressada depois de um dia de trabalho vai ter disposição para fazer exercício físico. Então, envolve realmente um trabalho de consciência da população, de saber dos índices. Então, quando a doutora Kátia falou sobre 3 vezes mais o risco de doenças cardiovasculares, a gente está falando de 300% a mais. Simplesmente por você ter uma doença que ela se torna dolorosa a partir do momento que ela já está muito perigosa. Mas então boa parte da população está desenvolvendo, está com
resistência à insulina, está com problemas cardiovasculares, uma hipertensão que às vezes ela não é severa, mas ela já está presente, tem a obesidade abdominal, tem o sedentarismo, dorme mal, um estilo de vida com alimentação ruim. Então, eu acho que a decisão de buscar cuidados, ela é importante. E principalmente, como a doutora Cátia falou, que é prevenir. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão sobre os meus cuidados, lá, os meus alunos. Vocês precisam procurar os médicos para cuidar da saúde. E não para tentar, às vezes até, eu falo que muitas vezes a doença ela nem vai ser reduzida, ela vai ser amenizada para não avançar ainda mais, dependendo da situação. Ele teve uma resposta muito boa, porque tem pessoas que não conseguem, mesmo com tratamento médico ou com caminhada, um emagrecimento foi 9 quilos em um mês. Então, 9 quilos em um mês é um baita resultado. Então, essa é a primeira coisa, a gente olhar para o estilo de vida. E entender que existem fatores em conjuntos. A pessoa ela vai precisar do médico, ela vai precisar se responsabilizar pelo estilo de vida, ela vai precisar cuidar da alimentação, ela vai precisar pensar em alguma atividade física, seja com um profissional, e eu tenho uma fala sobre a profissão que é exercício físico somente com um profissional? Não, porque senão a gente não ia ser democrático. Uma pessoa que quer fazer uma caminhada ou jogar uma bola, ele só vai poder fazer se um professor falar vai e faz? Não, ele faz. A partir do momento que ele quiser algo mais específico, aí sim ele vai precisar de uma ajuda. Mas entendendo o universo da atividade física como o estilo de vida dessa pessoa, ela tem que se movimentar. Então a escolha dele foi perfeita. Ricardo, a hora que você recebeu ali a notícia, então, diabetes, e o médico falou, olha, você precisa se cuidar porque alguma coisa mais complicada pode acontecer. Como que você ligou a chavinha do eu preciso fazer alguma coisa? E você pensou, eu vou começar pela caminhada. Você olhou para você e falou, o que eu consigo fazer nesse momento é isso. E eu queria que você falasse um pouco da sua alimentação. O que você mudou? Eu me assustei na hora, vou ser sincero. Aí eu pensei, poxa, diabetes, pode ter uma parada cardíaca, passar mal. Falei, não, ou eu mudo, ou pode acontecer alguma coisa e eu ficar até de cama. Sim. E eu não quero. Então foi um alerta, foi um choque quando o médico disse. Aí a primeira coisa que eu perguntei, o que eu tenho que fazer? Aí ele passou, você vai mudar a alimentação, você vai fazer exercícios e o principal de tudo, a força de vontade. Sim, foco, porque sem força de vontade, sem foco você não vai. Eu tive força, estou tendo força de vontade, foco naquilo. Antes eu comia muita fritura, adorava, eu comia quase 1 quilo no almoço. Quase 1 quilo na janta. Hoje não, hoje o que eu comia no almoço, eu como almoço e janta. Já diminui bastante. Tomo muita água, entendeu? Parei com refrigerante, suco, água adoro. Tomo 3 litros de água por dia. E aí caminhada, todo dia. Mas eu tive consciência, ou eu faço isso, melhoro, ou uma hora vai acontecer alguma coisa comigo, eu posso até morrer. Às vezes a pessoa vira e pensa, não, agora eu tenho que fazer uma atividade física, então eu vou ter que fazer academia, eu vou ter que puxar ferro, eu vou ter que passar horas lá. E foi simples, né? Então até o Ricardo comentava comigo que inicialmente ele dava 2 voltas no quarteirão. E hoje são 10, né? Tranquilamente. Então, aos poucos eu fui aumentando. Então eu ando, quando eu acabo de fazer a caminhada, eu não tenho aquela respiração ofegante. Eu tenho uma respiração como se eu não estivesse andando. Aquilo não me fez mal. Me fez bem. Eu vou, escuto uma música e vou dando a volta. Onde eu moro, o quarteirão é grande. Então eu comecei com 2 voltas. Quando me senti bem, eu fiz 3 voltas. Quando me senti bem, eu comecei com 4 até chegar em 10 voltas. Isso é o ideal também? Perfeito. Começar com o teu limite? Então, ele foi perfeito, porque ele usou um indicador, começa por aí. Bom, eu vou dar 2 voltas e vejo como eu me sinto. Pô, cansei. Então eu falo que exercício físico, isso é geral. A pessoa, é importante que quando ela inicie errando para menos. O que é errando para menos? Comece com um treino que parece que você não fez nada. Aí no dia seguinte você faz um pouquinho a mais. Então ele usou como referencial o quarteirão, perfeito. Ele deu, no mesmo quarteirão ele deu 2 voltas. Opa, eu cansei. Agora eu vou fazer 3. Ah, tá legal, tô me sentindo bem. Vou fazer 4. E assim ele foi
progredindo. E esse é um dos segredos do exercício. O exercício funciona quando ele tem progresso. E não quando é somente exercícios fortes. Ele usou um referencial, teve uma percepção que faz parte, inclusive, da diretriz, que é a percepção subjetiva de esforço. Então, no primeiro dia, ele classificou essa atividade como uma atividade mais forte. À medida que o corpo se adaptou, a atividade se torna mais leve para uma resposta positiva do corpo. Ele fala, bom, vou colocar mais uma volta. Vou colocar mais uma volta. Até chegar um momento que ele vai encontrar um equilíbrio, que ele vai ver que talvez ele não precise de 15 voltas, mas as 10 voltas com um pouquinho mais de velocidade, que vão ter um efeito da mesma forma. Então foi perfeito, é isso. E às vezes também começa a atividade muito puxada, acaba, por exemplo, eu já tive problema de Pode começar com 1 hora de esteira e em 1 semana meu joelho já tinha problema. Aí então tem eu tive que parar. parar. E daí para pegar no pique de novo já não pega, né? Sim. O segredo está na regularidade, com tudo. Né? A pessoa que inicia um tratamento, aquela que faz direitinho, ela que vem na consulta, que vem no retorno, né? Tô bebendo água, tá bebendo todo dia, não adianta tomar um dia, né? Tem pessoas que tomam um dia de água, daí fica às vezes 2, 3. Então a regularidade é importante. E aí a gente tem, o que é ideal? R para menos no exercício, aí no dia seguinte você aumenta essa dose. Bacana. Eu acho interessante, assim, o esforço do Ricardo foi muito grande, né? Eu acho que a informação é muito importante. Se o Ricardo já tivesse percebido lá atrás, quando ainda estava, por exemplo, com 100 quilos ou 90 quilos, porque ele é grande, mas ainda quando ele era só sobrepeso, né? Não precisaria ter esperado vir uma diabetes, né? É só ter subido um pouquinho a glicemia do normal, né? Se já tivesse visto que já tinha, então fazer um diagnóstico precoce da síndrome metabólica facilitaria esse seu trabalho, né? Não chegaria ao ponto de ter a diabetes, tá certo? Então, acho que todo esse processo está de parabéns por estar fazendo, mas é uma pena que nenhum médico já não tenha te alertado anteriormente, antes de chegar nesse ponto. Né? Mas, teoricamente, as pessoas vão ao médico, fazem check-up, né? Sobrepeso é muito fácil de perceber quando tem, é índice de massa corpórea, peso dividido por massa ao quadrado, por altura ao quadrado. Não necessita de nenhum aparelho caro ou específico para você ter essa informação. Medir a circunferência abdominal é muito simples, só precisa de uma fita métrica. Então, com certeza, seria possível, sim, já ter feito esse diagnóstico da síndrome metabólica mais precocemente. Tá? A senhora acha que os profissionais também não se atentam a isso? Então, porque primeiro a gente vai para um clínico geral, né? Com certeza. E não só aqui no Brasil, com certeza. Tá? É preciso ver, então, o paciente num todo, né? Como não chegar só com aquela demanda sim, dele, né? E existe muito, a gente fala muito já quando é diabetes em inércia terapêutica. Tá? O que é isso? Inércia terapêutica é você demorar muito para tomar uma conduta. Por exemplo, o Reino Unido, que é considerado um local muito bom de assistência médica pública lá. O médico demora, em média, lá 7 anos para introduzir uma segunda droga hipoglicemia antioral, quando a pessoa está com diabetes. Então, essa inércia terapêutica também se aplica a tudo, até o estágio pré-diabetes, né? E grande parte dos pacientes que têm a síndrome metabólica vão acabar progredindo para o diabetes. Por quê? Porque o nosso pâncreas, ele aguenta, ele trabalhando assim, fica com muita gordura na barriga. E junto de gordura na barriga, quase sempre tem gordura no fígado. A gordura da barriga produz algumas substâncias que vão dificultar a ação da insulina. É isso que leva à resistência insulínica. Aí o pâncreas tem que trabalhar mais. Aí o pâncreas, ele consegue produzir insulina aqui, 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 aqui. Chega uma hora que não dá para ir além. Então aí vem o diabetes, né? Então se você já tratasse quando está aqui a resistência insulínica, quando você está com o abdômen aumentado, mas nem tanto, você
você consegue poupar o seu pâncreas. Porque a pessoa entra em diabetes não é só pela resistência insulínica, você tem que ter um pouco de falência pancreática. Então a gente tem que evitar exaurir tanto o pâncreas. Então o diagnóstico precoce poderia evitar de ter você virado diabético, né? E isso eu acho realmente que é uma inércia da classe médica, né? E é por isso que eu acho importante ter guidelines e etc. Porque endocrinologista, infelizmente, nós temos poucos no Brasil, mas também tem poucos em qualquer canto do mundo. Tá? Se só endocrinologista fosse tratar de diabético, 90% deles iam ficar sem médico. Então, nós precisamos capacitar o cardiologista, o clínico geral, para nos ajudar, porque a obesidade é uma epidemia. Sim. E estamos perdendo essa guerra. E tudo está piorando por causa da obesidade. O seu problema principal começou devido à obesidade. Sim. E a obesidade vem pela falta de atividade física e pela má dieta. É isso que explica. Se o Ricardo continuasse nessa caminhada aí de alimentação errada, consumo de gorduras, refrigerantes, o peso dele aumentaria inicialmente com a diabetes. O que depois podia acontecer? A resistência insulínica também traz lesões no endotélio, nos vasos, então isso traria a aterosclerose, tá? Então poderia ter um entupimento, né, coronariano e poderia vir um infarto. E quando você junta, aí que você começa a juntar várias bombas relógio, vários fatores de risco, diabetes, mais pressão alta, que a resistência insulínica também provoca pressão alta, mais artérias entupidas, isso realmente acaba aumentando, infelizmente, a mortalidade, né? Então, é assim, obesidade mata, no fundo é isso, sabe? A mensagem tem que ser clara. Por isso que é considerada doença, né? É doença. Não é mais, né, um comportamento ou um estilo de vida, não mas é estético, uma nada. doença. Doença. Né? Doutora, agora a gente olhando então as mudanças que o Ricardo fez, o que ele tem né, atingido já como resultado, o que está acontecendo no organismo dele então? O que está acontecendo com essa produção de insulina? Ele está indo no excelente caminho, ele está revertendo, tá? Perdendo a gordura abdominal, menos gordura na barriga faz com que menos substâncias que aumentam a resistência insulínica sejam jogadas no seu sangue. Então, está reduzindo a resistência insulínica. Isso vai fazendo com que a sua glicemia vá baixando. O fato de estar fazendo atividade física também reduz a resistência insulínica. E se nós formos ver, vai estar diminuindo a sua circunferência abdominal, vai estar diminuindo a sua gordura no fígado, vai estar diminuindo o seu colesterol ruim, vai estar diminuindo o triglicéride. Em outras palavras, você está reduzindo substancialmente o seu risco de ter um evento cardiovascular, um infarto, um derrame. Então, o lado bom é que dá para reverter. Isso é muito bom. E aí? Fica feliz, né, com escutar isso de uma médica. Eu quero chegar nos 60 saudável. Com certeza. Estou nos 50, então eu quero chegar nos 60 saudável. Sim. Não vou chegar nos 60 sedentário. Não, não. É porque não tem o estágio, da morte, né? Mas tem o antes, que é a falta de saúde, né? Então é o que o Ricardo está falando, eu quero chegar bem, né? Sim. Para não chegar debilitado. Sim. Juliano, existe um exercício específico que possa mexer com essa questão, então, da insulina, dessa intolerância? O que você acha? Olha, eu vou trazer a experiência prática que eu tenho ao longo de 24 anos como treinador, tá? É bastante tempo. A diferença está nas pessoas que são mais prudentes, conscientes, que fazem como o Ricardo fez. Ela começa vagarosamente, ela vai evoluindo, ela começa, ela entende que precisa cuidar da alimentação, né? Numa situação de síndrome metabólica, buscar o cuidado, respeitar o que o médico está falando, adotar aquela conduta terapêutica de maneira disciplinada, né? Não ficar preso, mas a bula fala
X, Y, Z. Se ficar preso à bula, você não vai fazer absolutamente nada. Porque ali vem uma situação de pesquisa, é outro cenário. Então, o cuidado envolve uma prática regular. Qual vai ser essa prática? Se vai ser natação, caminhada, corrida, pilates, não importa. O que é importante é um número de vezes alto na semana, então não adianta treinar 2 vezes por semana. Tá? E vou te falar, e nem 3. Tá? Numa situação dessa, o exercício físico ele tem que ser diário. No mínimo 5 vezes por semana. No mínimo. E aí a gente começa a entender que quais são as intensidades dessa atividade para que não ocasione lesão, começa a fazer sentido. A pessoa não vai conseguir fazer 5 treinos fortes durante a semana. Sim, Então, dependendo da estratégia que ela vai utilizar, ela vai fazer 2 treinos mais fortes, 3 treinos moderados recuperativos, vai intercalar, de repente, um trabalho de força, que pode ser com peso ou com peso corporal, associado à caminhada. Então, a pessoa tem que criar uma estratégia, seguir, comparar e verificar. Tá? Eu acho que é muito simples o que o Ricardo está fazendo, mas é algo muito precioso. Então, na minha experiência, eu vejo, às vezes, alunos que cada profissional que ele escuta, ele muda. Então, ele não dá nem chance para a história terapêutica daquele profissional. E aí ele fica saltando de tantas estratégias que daí nenhuma funciona. Mas por quê? Porque ela não tem uma jornada com aquela experiência. Então eu já vi pessoas emagrecerem com corrida, fazendo natação, pessoas que se identificaram com algum esporte, pessoas que se identificaram com a prática da musculação. E aí é importante a gente separar musculação de fisiculturismo. Fisiculturismo é um esporte com o objetivo de desenvolver músculo que usa a musculação. Musculação é o treinamento com peso, que pode ser extremamente leve, extremamente forte ou extremamente lesivo. Tá? Então essa é a questão. Então, na verdade, o exercício ele estimula um elemento dentro da célula chamado GLUT4, que ele abre para entrar glicose independente da insulina. Então, como a doutora Kátia falou, se a glicose entra sem insulina, eu dou um descanso para o pâncreas, ele não vai ficar tão fadigado, porque o corpo entende que a glicose está entrando em níveis normais, sem tanta insulina, então por isso que a gente precisa associar a medicação, a escolha alimentar, porque não adianta medicação, exercício e joga açúcar, não resolve, né? E o exercício físico. Então, na minha experiência, o que eu vejo é exercício regular, exercício progressivo, exercício periodizado. Você não falou de danças. Pode também. Perfeito. Você tem que fazer o quê? Fazer o coração bombear mais sangue. A gente precisa... O ideal é que nós tivéssemos pelo menos 10 mil passos por dia. Certo. Tá? Então, isso é uma coisa que isso significa em tempo de caminhada, vai? Então... 30 minutos? Depende de cada um, vai depender da velocidade, mas assim, a gente está falando de atividade física. Atividade física eu vou olhar para o meu relógio e vou ver quantos passos eu dei. 6.000. Entendi. Aí agora eu vou acrescentar, além dos 6.000, 30 minutos de exercício. Tá? Algumas pesquisas mais novas estão falando assim, que não adianta a gente fazer exercício e ficar sentado. Então, algumas diretrizes, eu já li umas 3 pesquisas falando que logo vai sair a diretriz do número de horas máximas que a gente pode ficar sentado. Então, são coisas que a gente começa a ver que o natural, o mais simples, é o resgate do que funciona. Então, eu preciso de atividade física, que é caminhar, movimentar. Eu preciso de exercício físico, eu preciso da alimentação e eu preciso me cuidar. Nesse contexto. Aí a gente está falando de academia, de ter um tempo, né? Separar um tempo, então, para atividade física. Vamos levar, assim, então, levantar aqui a questão das pessoas que não têm tempo mesmo. De repente trabalham o dia todo, depois tem faculdade, ou tem um outro curso e tal, e não conseguem. A simples caminhada, de repente descer do ônibus alguns pontos antes. Essa é uma dica que eu dou sempre no consultório. A questão dos 10 mil passos, se pegar uma pessoa que mora aqui na cidade de São Paulo e use carro, tá? Essa pessoa dificilmente vai dar mais de 6 mil passos, porque tem os aparelhinhos, os pedômetros, tá? Então, dificilmente a pessoa vai dar mais de 6 mil passos.
Agora, uma pessoa, por exemplo, quando ela anda mesmo pela cidade, tá certo? Se aqui nós tivéssemos um sistema de transporte melhor, uma segurança melhor, tá? Como se anda muito em Paris ou em Nova York, facilmente uma pessoa lá, só de andar de casa até o metrô, do metrô até o trabalho, andar para almoçar, tudo a pé, nada de carro e tudo com transporte público, essa pessoa sempre atinge os 10 mil passos. Então, eu acho que também seria interessante, o governo também poderia, de alguma forma, contribuir para isso, tá? Então, dá para fazer uma coisa mais inteligente. Tem já projetos, né, lá na Escandinávia que os arquitetos fazem bairros que são bairros onde você tem tudo lá dentro e que não é permitido entrar carro. Então todo mundo faz tudo a pé. Vai à escola a pé, vai ao banco a pé, vai à farmácia a pé. Por quê? Porque esse estilo de vida, tá, vai diminuir muito doença. O nosso estilo atual é muito ruim, do controle remoto, etc. Sim. Em 1960, nós gastávamos, em média, 400 calorias a mais por dia. Então, fica fácil de entender, né, por que as pessoas também ganharam tanto peso nas últimas décadas. Tá? Lembrando que hoje está tudo na mão, né? Então, assim, celular... né? A gente, até para acender a luz, às vezes você faz pelo celular, né? E as pessoas estão muito largadas ali no sofá e a alimentação rápida também é fácil, né? Põe um salgadinho, você está comendo e nem percebe. Que aí entra a questão de um excesso de açúcar, um excesso de gordura, né? E aí juntou isso com uma redução da atividade física, explodiu a obesidade. É isso. O que tem que tirar completamente assim da alimentação para evitar essa questão de gordura, sódio? Eu tenho uma esposa nutricionista, então a gente vive... Que bom, já vamos trazer essas informações. E eu gosto muito da conduta. Uma coisa que a gente vive, a gente trabalha com os nossos alunos e clientes, tal, é a comida natural. Se a gente falar assim, vamos pensar, eu vou fugir do que é industrializado, uma dica simples, já vai funcionar muito. Eu olho, isso é industrializado, isso é processado, se é uma farinha processada, é uma comida industrial? Então, assim, a comida natural é o que realmente faz a diferença, né? E as pessoas precisam resgatar o fazer a comida, porque isso também aumenta o nível de atividade física, porque ela vai fazer a comida em pé, ela tem uma experiência gastronômica diferente do que você pegar uma comida pronta para comer. A chance de você comer muito mais algo que está pronto é muito maior do que quando você faz. E quando você faz, você valoriza aquilo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vive e que funciona muito. Bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa em discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, síndrome metabólica. Eu converso com a doutora Kátia Seidenberger, que é endocrinologista, Juliano Esperança, que é preparador físico, e Ricardo Paulino, segurança. Bom, Ricardo, você contava pra gente que você mudou muito, né? Começou a praticar atividade física, mudou a alimentação. O que efetivamente você mudou? Como que você está fazendo hoje a sua alimentação? E o Juliano estava falando no fim do outro bloco da questão da preparação. Você que prepara? Eu cozinho. Então, antigamente eu usava muito óleo. Hoje eu olho para o óleo como inimigo. Não, então a mulher me ensinou. Faça com água. Em vez de fritar, faça assado. Então, quando tem que fritar um bife, eu não uso mais óleo. Eu uso água. Frito o bife sem óleo. E estou fazendo muito assado. Então, quando eu olho uma garrafa de óleo, eu já estou olhando como inimigo. Então, eu já evito de usar. Eu estou evitando, estou diminuindo a quantidade de óleo em casa para usar. Então, eu já frito já pensando na saúde mesmo.
O óleo, qual é o efeito do óleo no organismo? O óleo, eu diria realmente que é o principal vilão. Tudo que você frita, em primeiro lugar, você triplica o número de calorias. Então, já dá para entender, um bife grelhado que tenha 150 calorias, se ele for frito, vai ter 450 calorias. Uau. E se ele for a milanesa, aí você põe a farinha ainda frita, dá quádruplo, dá 600 calorias. Então, se você frita os alimentos, come coisas fritas, você acaba tendo uma ingesta, assim, cavalar de calorias no dia, tá? Então, tem a questão ganho de peso, caloria. Segundo ponto, a gordura, ela também vai fazer com que você tenha depósito de gordura na parede dos vasos. Então, isso vai estar contribuindo para doenças diretamente, tá? Para infarto, para derrame, para diminuição de função renal, para vários problemas, tá? E, além disso, a gordura também, ela piora, ela dificulta a ação da insulina. Então, essa dieta hipergordurosa, ela facilita, ela contribui para o crescimento da síndrome metabólica, tá? Então, assim, realmente é um grande vilão. É o primeiro ponto de uma dieta para correção, para obtenção de saúde, é você minimizar o uso de gordura. E se for usar da gordura boa, né? Que contém o ômega 3, né? O azeite, tá? Mas fritura não. Qualquer tipo de óleo é perigoso? Girassol, tem vários, né? Tem, algodão. Tem. Bom, a partir do momento que você frita, todos ficam ruins, tá? O azeite também. O azeite também, tá? Então, assim, o correto é você colocar o azeite depois, quando o arroz está pronto, depois, tá? Não fritando, tá certo? Então, o problema, assim, além do óleo, é ele aquecido. Ele é aquecido. Ele é aquecido, tá? Outra coisa que o Ricardo mudou completamente foi o refrigerante, né? Riscou completamente da vida. Zero. E foi difícil? No começo foi, viu? Porque o refrigerante é gostoso. Mas eu tomo água com gás. Eu gosto de tomar água com gás. Suco de pacote, entendeu? Mas assim, o refrigerante, zero. É mais água com gás que eu gosto. E essa mudança também, que o refrigerante também tem... É péssimo o refrigerante. O refrigerante tem muito açúcar. Se você deixar evaporar um copo de refrigerante, 1/3 dele é açúcar. Nossa. Então, é açúcar na veia. Mesmo Diet Light? Não, Diet Light Já não. não tem açúcar. O Diet não tem açúcar, vai ter o aspartame, tá? Que também não... Que não tem caloria, não tem açúcar, mas também não tem nenhuma vitamina, né? Muito melhor tomar uma limonada, um suco de maracujá ou a própria água, tá? Não tem nada de bom um refrigerante, tá certo? O açúcar branco também é bom tirar? Também precisa reduzir, tá? É que falar em tirar é difícil, parece que é dolorido, né? Eu não acostumei a tirar o açúcar e os adoçantes. Sim, você acaba acostumando, tá? Mas o ideal, se a pessoa conseguir realmente tirar, tá? Não colocar o açúcar no café, não colocar o açúcar no suco, sim, é o ideal. Porque a gente já tem um pouco de açúcar bom nas frutas, né? A frutose. Então, não tem necessidade mesmo do açúcar refinado branco. E adoçantes? Adoçantes aí é um assunto controverso, mas eu vou falar a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, cada um senta numa cadeira e defende a sua. Adoçante não engorda, tá? Realmente. Adoçante, para ser cancerígeno, você tem que consumir uma quantidade muito elevada. Certo. Tá certo? E roda muita coisa, principalmente em WhatsApp, que se você toma o adoçante, aí o cérebro fica pedindo açúcar. Para mim, isso daí é tudo... não fake news, né? Fake news. Isso não tem nenhuma comprovação científica, tá? Então, se você for consumir um adoçante,
use os melhores, tá? O aspartame ou a sucralose. No caso da grávida, só pode sucralose, tá? Mas eu discordo de falar que o adoçante seja um vilão, de jeito nenhum. A questão das frutas, né? Você come muita fruta? Você conseguiu equilibrar um pouquinho esse açúcar? Não sou de comer muita fruta, mas aí você tem que comer, né? Não tem opção. Então, até para repor um pouco do açúcar que é necessário, né, doutora? Sim. Então, eu como uma banana, maçã, entendeu? Eu gosto muito de fruta assim, eu gosto de melancia, eu gosto de mamão, melão, a fruta assim. Mais melancia e o melão. Mas tem uma quantidade, Juliano, porque às vezes, né, a gente pega ali algumas laranjas e quando vai ver já meia dúzia, né, dependendo de quanto a pessoa gosta. Falo pela minha experiência que eu não conheço ninguém que engordou por conta de fruta. Tá? Que ótima notícia. Eu não conheço, viu? Realmente nunca vi. Realmente a pessoa come fruta também. A gente estava conversando anteriormente sobre a questão do tempo, né? Tem uma diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva que preconiza 150 minutos de atividade moderada com equivalência a 75 vigorosa. Né? Hoje isso é o que eu vivo. O que significa isso? Significa assim, 150 minutos por semana de atividade moderada, então, por exemplo, 30 minutos de uma caminhada moderada, onde você terminando a caminhada, você fala, como que foi a intensidade? Foi leve e moderado, estou me sentindo bem. Tá. Ela tem a mesma equivalência do que 75 minutos por semana de atividade vigorosa. O que é vigoroso? Vigoroso é exatamente o que o Ricardo falou. Olha, antes eu dava duas voltas no quarteirão e eu ficava ofegante, né? Era mais difícil. Então, existe essa equivalência. A grande vantagem de um trabalho mais curto é a regularidade. Então, hoje eu só trabalho com treinamentos de curta duração. Né? Já fazem 4 anos, inclusive, eu faço parte de um projeto de mestrado onde a gente vai utilizar essa forma de trabalho em pessoas em tratamento de câncer. Né? E a gente já verificou, em alguns casos específicos, a melhora da síndrome metabólica nas pessoas treinando 12 minutos por dia. Tá? Agora, por quê? Porque ela sai de um cenário de não fazer nada, de ausência de método, para fazer algo que é um método, né? Que também funciona. Então, o que eu tenho visto hoje na prática é que a gente pode resolver muita coisa para as pessoas que não têm tempo com treinos de curta duração, porque a regularidade é o que vai determinar o sucesso. Então, assim, a gente falando sobre o adoçante, o que eu já vi na prática da nutrição, por exemplo, lá da minha... Eu trabalho com 3 nutricionistas, né? Por falta de uma, tem 3 lá. Às vezes elas falam, olha, a gente não quer que você coma o adoçante para você tirar a dependência da vontade do doce. Então, eu realmente concordo. Não é o adoçante que vai te engordar, não é isso. Então, assim, na prática, isso pode funcionar. Então, tudo que a gente vê é a regularidade do comportamento, que nada mais, nada menos significa planejamento pessoal, é o que define o sucesso dessa pessoa. Né? A gente está falando da dança também. Poxa, a dança é uma atividade física maravilhosa. Trabalha o corpo inteiro, é divertida, né? Usa de uma maneira absolutamente singular. Né? Então, se a pessoa conseguir dançar várias vezes durante a semana, perfeito. Esse vai ser o método dela. Associou com uma caminhada, ótimo. Né? E como trazer, assim, tornar prazeroso, né? Tanto a atividade física, quanto também essa mudança de estilo de vida já, né? Que você teve que mudar muita coisa. Foi sofrido no começo algumas, né? Foi. Como refrigerante, mas hoje é prazeroso para você? A caminhada. Eu me adaptei à caminhada. Gosto. Para mim não é sofrimento nenhum. É prazeroso, é gostoso. Entendeu? Fazer caminhada. A alimentação também já se acostumou. Entendeu? Eu não sou de comer doce. Eu não... Já não gosto de doce, não sou chegado, já me ajuda. Tentei mudar a alimentação no começo, hoje você vê a importância de ter mudado, puxa, vai ter feito isso antes. Então hoje eu faço assim, não volto atrás, é só para frente, para trás eu não vou voltar. Entendeu? Então gostei. Como fazer para ligar essa chavinha, então, né? Da mudança de hábitos alimentares e também da atividade física? Precisa tomar um susto como o Ricardo tomou?
infelizmente, a maior parte das pessoas acorda num susto, né? No caso do Ricardo, ainda bem que não foi nada pior, né? Não foi num infarto, nada disso. Mas a saída chama-se educação, informação, tá? A partir do momento que as pessoas estão mais informadas, elas mudam sim o estilo de vida, porque é inerente ao ser humano, né? Todo mundo quer ter saúde, se sentir bem, ter uma vida longa e saudável. Então é claro que, e a partir do momento que a pessoa experimenta isso, ela não quer voltar atrás. O Ricardo, muito possivelmente, dorme melhor, acorda mais disposto. Então, você tem uma sensação de bem-estar muito, muito boa, tá? Por exemplo, 1 quilo representa 4 quilos no joelho. Nossa. Então, é muito diferente, né? É um bem-estar que faz com que a pessoa realmente acabe aderindo a isso, tá? Mas eu acho que é função realmente informar e saber e mostrar que não precisa ser só, por exemplo, rato de academia, né? Ele citou o exemplo lá da Associação Americana, a Organização Mundial de Saúde pede 150 minutos de atividade física semanal. Se a pessoa fizer de segunda a sexta, porque ninguém é de ferro, descansa sábado e domingo, meia hora, ok. Precisa ser meia hora contínua? Você me corrige se eu estiver errado, mas até onde eu saiba, né, os estudos que eu vi, até teve uma vez um estudo muito bacana aqui em São Paulo, que chamou Acorda São Paulo, para a população simplesmente subir escada, andar, Vitor Matsuda, né? Foi isso, já tem, deve ter já quase 20 anos isso, né? E aí o que acontece? Então a pessoa, se ela andar 10 minutos de manhã, 10 de tarde, 10 de noite, tá valendo. Então é possível, né? Não precisa ser aquele negócio que você tem que ficar na esteira, só vai começar a funcionar depois que você já tá suando, que você tá atingindo não sei que frequência cardíaca, né? Então é amplamente possível. Acho que tem que ser passada essa informação. Ô, Juliana, porque é um desafio, né? Assim como a doutora está falando, porque tem gente que não gosta de ficar suando, não gosta de ficar 1 hora lá, acha que está perdendo tempo, está fazendo, não gosta de ficar fazendo a mesma coisa toda hora, enfim. Então é um desafio, mas começar devagar e com o que gosta. O Ricardo falou uma coisa que me chamou a atenção, ele põe a música e vai. Isso ajuda também? Ajuda, né? Assim, o ritual, né? Você criar um ritual. Eu tenho 2 falas minhas assim que são muito fortes. Sempre que eu vou em programa eu falo que são 2 coisas que a gente precisa comunicar para as pessoas. O mesmo coração que treina é o que ama, em primeiro lugar. E o que nos conecta ao mundo é o corpo. Então, quando o Ricardo está melhorando a saúde física dele, ele está tornando um coração mais forte, mais resistente, mais disposto para amar tudo que ele ama, as pessoas que ele ama. A hora que ele falou aqui do trabalho dele, você viu que veio uma energia, né? Trabalha há 30 anos, Ricardo. 30 anos. Você vê que veio uma energia, essa é a jornada dele. Isso só acontece porque o corpo dele permite que aconteça. É o corpo dele que fornece nutrientes para o cérebro, é o corpo dele que permite ele escutar, falar. Então, acho que essa é a grande questão. As pessoas entenderem qual é a função do corpo. O corpo tem a função de nos conectar ao mundo, a tudo. E aí esse ritual, quer dizer, pô, vou lá, coloco a música, né? Ele já criou um cenário que está perfeito. O maior erro seria alguém chegar e falar, Ricardo, eu acho que você deveria, não, primeiro, acho que isso é até uma dica legal para os profissionais, verifica direitinho se aquilo que a pessoa está fazendo já não está dando certo, porque às vezes você vai dar um palpite que você desregula essa pessoa, você tira ela do ritual dela, que estava funcionando. Dava certo ele colocar a música lá, ou ele vai com, sei lá, pode colocar um audiobook, vai estudando quem precisa estudar. Então, esse ritual faz parte. Não é só sair. E concordo com a doutora Kátia nessa história, preciso fazer 30 minutos ininterruptos? Não, eu posso fazer 5, 10, 3, subir uma escada. Né? O corpo precisa de movimento, nós somos feitos em cima de movimento. E o bacana também é entender que é para fazer correto, né?
Eu falo isso até em questão da escada, né? Às vezes as pessoas sobem a escada e lá sobe já está morrendo, né? Ou na metade já não estou aguentando mais. E eu até aprendi um método, né, na questão da coluna, de você organizar melhor a sua coluna, a sua postura, e você sobe a escada de uma maneira diferente, na verdade, meio que empurrando os degraus, né? E você sobe e você está bem, está respirando normalmente. Tem isso também, né? De você ter consciência. Então, o corpo, a partir do momento que você começa a oferecer um repertório motor para esse corpo, que a pessoa cria uma consciência melhor sobre os movimentos, ela entende que músculo está contraindo, ela consegue visualizar, porque tem pessoas que não conseguem. Mas ela está ela está subindo, tá mudando de nível, como a gente fala, ela vai levantar da cadeira, ela levanta, ela não tem noção do que ela está trabalhando. A partir do momento que ela começa a fazer exercício físico, ela começa a prestar atenção no corpo, ela consegue identificar isso. Na verdade, todo movimento, né, eu tenho um trabalho que eu faço com os meus alunos, que todo movimento começa pelo pé. Então a primeira coisa que eu preparo é o equilíbrio e a força desse pé, porque tudo começa por ele. Todo o estímulo muscular que vai ter em glúteos, em paravertebrais, em coluna, em postura, começou com o pé. Então, o subir a escada é um exemplo muito claro da participação do pé, porque você coloca o pé num nível diferente do que está segurando o seu peso e você tem que literalmente fazer, né, como se fosse um agachamento, né, porque você vai subir você vai carregar o seu peso. Então, realmente, essa questão do repertório motor, que hoje, outra coisa que a doutora Kátia falou, que a gente está, né, na nossa sociedade aqui, a gente não tem... Aqui onde nós estamos agora, nós temos a maravilha do Parque Ibirapuera. Sim, né? claro. Aqui é lindo, é maravilhoso. Né? É um sonho de consumo de todas as pessoas. Sim. Mas, caso contrário, nós estamos enclausurados. Diferente da Europa, que você sai do trabalho, né? Vai tomar um café numa praça e não vai ficar preocupado em ser roubado ou passar um arrastão, enfim. Verdade. Então, acho que esse repertório motor é uma necessidade da população, para a população e, como a doutora Kátia falou, vou aproveitar as suas falas, tá? Era uma coisa que teria que estar envolvendo realmente uma questão muito maior, uma questão política e social, para tratar a sociedade. A obesidade está vindo e a gente está perdendo. Está perdendo. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Né? A prevenção, né, e eu acredito que o que vocês estão falando, a questão das políticas públicas mesmo, para a gente poder prevenir, tanto com um atendimento médico já mais especializado, com um olhar diferenciado para o paciente, quanto o incentivo a atividades físicas. O que vocês acham que falta ou que deveria se fazer? Né? A gente está numa casa de leis, né? Os deputados têm acesso aos nossos programas, nos acompanham. O que vocês podem dar de sugestão, então, para, de repente, um projeto de lei? Eu acho que um bom lugar para começar é a escola, tá? Por exemplo, a França já está fazendo isso. Então, na escola, você ensina já as crianças a comerem corretamente. Porque se uma pessoa, desde criança, nunca comeu fruta e verdura, é muito difícil depois introduzir isso para o paladar dessa pessoa. Então, pensando a nível de população, pega quem está vindo de baixo, pega as crianças, ensina essas crianças a comer melhor. E essas crianças, elas vão acabar levando a informação para dentro de casa. E assim já vai dar uma melhorada também no que os pais comem, tá? Outra coisa, eu acho que realmente é a parte da imprensa, né? Informação. A partir do momento, por exemplo, gordura trans, que está agora todo mundo falando, vai retirar, que ótimo, né? Já vai embora à tarde, né? É um entupidor de artéria. É uma coisa, é um absurdo ter. Então, a partir do momento que você sabe, né, que a gordura trans te faz tão mal, você não consegue colocar aquilo na sua boca, sabe? Que nem, por exemplo, o Ricardo falou, porque eu comi um monte de fritura e tal. Aí os pacientes falam assim, mas doutora Kátia, né, a senhora é um ET, né? Quando fala em coisa de frituras, faz essa cara de que não gosta. Eu falo assim, eu tenho nojo, porque não tem como eu querer comer sabendo que é lixo puro isso, entendeu? Então, acho que o conhecimento, né, do quão é maléfico isso é o fundamental, tá? E também eu acho que podia
em termos de governo é isso, e fazer, né, deixar, assim, a cidade para o povo, né? A gente paga IPTU, a gente paga IPVA e tem medo de andar na rua, né? Eu tenho certeza que se pudéssemos, todos nós preferíamos andar de transporte público, não ter que ficar enclausurado dentro do carro preso no trânsito, né? Então, assim, eu acho que poderia, né, usar... Essa questão da segurança também, né? Segurança é muito importante, que não adianta ter a praça se ninguém pode usar, né? O próprio Ibirapuera, né? Frequentar à noite é muito complicado. Sim. E durante o dia as pessoas trabalham. Eu vou ao encontro da opinião em relação à educação física escolar. Inclusive tem um dado interessante, tem uma região, um distrito escolar em Chicago, o distrito de Naperville, eles introduziram uma prática de educação, chama Programa Educação Física 0 Hora, tá? Que é colocar, as crianças todas, elas entram primeiro para fazer atividade física, depois elas vão para a aula. E a atividade física ela é muito interessante, porque ela é de curta duração. Uma das atividades é correr 1,6 km, que é 1 milha. E você tem que competir com você mesmo. A criança, ela não compara o seu índice com o do colega do lado. E daí eles colocam o princípio do objetivo da pessoa sempre melhorar os seus índices. Não importa se a criança correu em 5, a outra em 10, a outra em 12. É sempre comparativo. O que aconteceu com essa região escolar é que é a única região dos Estados Unidos que compete com uma igualdade nas Olimpíadas de Matemática, Química e Física com as escolas orientais, as escolas asiáticas. As demais escolas americanas não conseguem. E eles também estão verificando já ao longo do tempo que as crianças têm 70% mais de desenvolvimento em relação às outras matérias. Existem as explicações fisiológicas, mas eu iria me prolongar aqui. Agora o que eu vejo, se a gente ensina as crianças desde pequena sobre a importância do corpo em relação às outras atividades, é a maneira provavelmente mais barata e mais a curto prazo para a gente resolver esse problema. Então, imaginando que uma criança está hoje numa fase escolar de 4, 5 anos, daqui 15 anos ela já está entrando numa fase de contribuição social. Então, a chance da gente melhorar isso, eu acho que isso é uma coisa imediata. Não a educação física escolar, infelizmente, no Brasil, tem escola que tem 1, 2. Então, acho que esse seria um caminho com pouco recurso, com pouco investimento, perto da gente imaginar mudar toda uma estrutura que envolve violência, transporte público. Parques, maravilhoso, seria o ideal. Né? Mas não adianta fazer tudo isso se a gente não cuidar do nosso futuro, que são as nossas crianças. Colocar ali já uma mudança de mentalidade. A população tem que ter gosto em querer fazer atividade física, né? E criança é tão bacana, né? Porque tudo que você fala, eles já entendem e já né, passam toda a informação para todo mundo. Falando em crianças também podem ter a síndrome metabólica? Sim. Sério? Infelizmente, tá? Então, síndrome metabólica vai em paralelo com a obesidade. Aumento de obesidade infantil, aumento de síndrome metabólica. E qual é o reflexo disso? A gente está tendo um aumento de diabetes cada vez mais em adolescentes, diabetes que a gente chama do tipo 2, que é relacionado à obesidade. Então, aquilo que se falava há 30 anos atrás, o diabético tipo 2 é aquele que a gente aprendia na faculdade de medicina, é o diagnóstico após 40 anos. Imagina, hoje a gente tem um monte de criança, adolescente com diabetes tipo 2, tá? Então, criança é a mesma coisa que adulto. É hereditário também? Existe sim uma questão hereditária para você ter facilidade de ter síndrome metabólica, tá? Então é assim, se você, eu vou falar dados que eu sei de cor, tá? Mas se você é filho de um pai diabético, você tem chance de 40% de ser diabético. Se os seus 2 pais são diabéticos, a sua chance é 80%, tá? Então é muito forte a hereditariedade, tá? Além disso, também influencia o estilo de vida, o que você come. Se você come muito açúcar e muita gordura, tá? Também vai aumentar o risco de ter síndrome metabólica e o sedentarismo, tá? Então, sim.
As crianças, infelizmente... Agora, o triste é o seguinte, você imagina uma pessoa, né, uma criança que já está com colesterol alto, que já está com a glicemia mais alta, que já tem gordura no fígado. Com qual idade que essa criança vai infartar se nada for feito? Então... A gente vai matar mais cedo a nossa população, é muito grave, tem que parar isso por aqui. Ricardo, a sua família, as pessoas têm sobrepeso também ou começou isso com você? Não, só comigo. Com você. Minha mãe é super magra, meu pai também, é só eu. O que você acha que te levou a esse peso? Quando você era pequeno, você... Eu sou prematuro, nasci de 8 meses. E naquela época não tinha essa informação, então eu nasci com 2 quilos. Então tinha que dar injeção, tinha que dar vitamina, então foi muita vitamina, muito remédio. E depois aconteceu, chegou numa certa idade, explodiu o corpo. Eu fiquei com gordura e nunca mais fiquei uma pessoa magra, mas desde pequeno. Tem essa Eu vou relação? lhe fazer um adendo, não é só porque você tomou muita vitamina não, tá? Ser uma criança de baixo peso ao nascimento, tá? Nascer com menos de 2,5 kg já é um fator de risco para ter resistência insulínica. E aí, meninas têm mais puberdade precoce, existe mais ovário policístico, existe mais a síndrome metabólica, então mais obesidade, mais hipertensão, mais colesterol alto. Então, pelo fato de você ter sido uma criança de baixo peso, pequenininha, isso já é um fator de risco. Bom, agora eu acho que o nosso programa está chegando no final, mas a pergunta que todo mundo quer saber é a resposta. Tem cura? Dá para reverter? Dá para deixar de ser diabético, hipertenso? Deixar de ser em 100% dos casos não é possível, mas existem sim muitas pessoas que nós conseguimos reverter. Uma coisa é uma pessoa que tem um diabetes recém-diagnosticado, por exemplo, que nem o Ricardo. O pâncreas dele ainda tem reserva, que a gente diz. Então, se ele emagrecer, se nós tirarmos essa resistência insulínica, normaliza-se a glicemia dele sem o uso de remédios. Agora, se você pegar uma pessoa que, por exemplo, já é diabética há 40 anos, tá? E que já é dependente de insulina, então não é só mais a questão da resistência insulínica. O pâncreas já não funciona mais para produzir insulina, tá? Então, mas se nós formos pensar em casos recém-diagnosticados, né, pessoas com síndrome metabólica, nós conseguimos ou zerar o diabetes ou realmente nós conseguimos torná-lo muito mais leve, que necessite de muito menos remédio para um controle adequado. Ok, eu agradeço então a participação de todos vocês, né, dividirem tanto conhecimento, as experiências também, para que as pessoas mudem de vida. Essa semana eu escutei uma frase bem interessante que diz que o nosso corpo é como um cartão de crédito, né? Primeiro a gente usa, só que depois vem a fatura, né? Então é melhor cuidar. Obrigada pela participação de todos. O programa Em Discussão fica por aqui. Para assistir novamente esse programa e outros, acesse o nosso canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena.